Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou o Cristiano Doria, certo? Eu moro aqui em Belém do Pará. Sou seguidor do Henrique Cristo. Também sou uma pessoa, me considero uma pessoa livre pensador, penso por conta própria. E estou aqui fazendo esse vídeo para poder dar meu ponto de vista a respeito do que o ateu Geiso Ferrer, do programa Além da Fé, está trazendo aqui, né? Então, o meu objetivo aqui é só dar minha opinião, poder externar minha opinião e poder dar um outro ponto de vista, né? Que você aí, telespectador, você que está ouvindo aí, você vai tirar suas conclusões por conta própria, ok? Vamos lá ao vídeo. Entre os atributos comunicáveis, nós temos, por exemplo, o incomunicável, nós temos a onipresença de Deus. Mas vamos pensar seriamente sobre isso. Vamos imaginar que toda esta folha branca que você está vendo aqui seja tudo o que Deus é. Logo, não existe o fora de Deus. Não existe esse fora. Só existe o dentro de Deus. Então tudo o que existe é Deus em todas as esferas, de canto a canto. Logo, Deus não viaja. Por que Deus não viaja? Porque Deus não tem Até aí tá certo. Até aí faz sentido. lugar para ir, porque tudo é Ele. Logo, todas as coisas que existem, todos os pontinhos do universo, tudo que você possa imaginar no universo, todas as coisas, galáxias, Andrômeda, buracos negros, todos os lugares mais distantes, tempo, espaço, matéria, energia, tudo está onde? Deus sendo onipresente. Dentro de Deus. O inferno, Jason, existe? Pode ser que você conceba a ideia de um inferno, mas estaria também dentro de Deus. Aí ele já começa a se equivocar, porque o inferno é uma ideia de que o ser humano criou. Foi uma invenção do ser humano. Mas lá na frente eu vou explicar para vocês. Em qualquer lugar onde esteja, nesta folha aqui, não importa se é aqui, não importa se é aqui, não importa se é lá ou cá. Tudo está dentro de Deus. Logo, a ideia, pessoal, de um céu onde Deus habita, é impossível. Por como? Então, pessoal, assim como o inferno é uma criação do ser humano, o céu também é uma criação do ser humano. Mas lá na frente eu vou explicar para vocês. Porque Deus não pode habitar em canto nenhum, já que Ele é onipresente e Ele é a habitação de todas as coisas. Então vamos pensar uma outra coisa agora. Como é que o diabo poderia pecar contra Deus? Vamos lá, o diabo está aqui e está dentro de Deus. Deus é o branco, o diabo é o vermelho. Mas para que o diabo... Imagina só, o diabo se voltando contra Deus. Olha só o absurdo. Veja se não é um delírio que o ser humano criou. Pudesse pecar, ele deveria ser destituído da sua perfeição. Isso quer dizer que o diabo, ele era um ser perfeito. Se o diabo era perfeito e ele estava dentro do branco, dentro de Deus, e Deus é todo bom, Deus sendo todo bom, pessoal, do início da página a tudo que existe, Deus é completamente bom. Logo, não pode haver no branco nenhuma mancha, nenhuma mácula. Porque, primeiro, Deus é onipresente e Deus é bom. Logo, tudo que existe nessa página de canto a canto deve obrigatoriamente, logicamente, ser bom. Então, o que foi que entrou aqui, ó? O que foi que entrou em Satanás? O mal. Mas, Brasil, por gentileza, pensa comigo, por favor. De onde o mal veio? O mal deveria vir de algum lugar que não fosse do branco, mas... O mal também faz parte da existência da criação divina. Porque o que aparenta ser mal, o que aparenta estar errado diante dos olhos das pessoas, faz parte de um todo que está certo. Entendeu? Assim como na palma da nossa mão existe 5 dedos e nenhum dos nossos dedos é igual ao outro, pode reparar que são todos de tamanhos diferentes. Então, imagina só, os nossos dedos forem do mesmo tamanho, tudo igual.
Não faz sentido, né? Então, o que aparenta estar errado faz parte de um todo que está certo. Deus é tão perfeito, tá entendendo? Tão perfeito que ele fez o mal e o bem andarem junto. O mal e o bem andam junto. Onde, se não existe outro lugar, já que Deus é completamente onipresente. Outra coisa, Deus sendo perfeito, todo ser de Deus é perfeito também. Então tudo que existe dentro desse universo, vamos voltar, galáxia, logo, inferno não poderia existir porque estaria dentro de Deus. O inferno é algo imperfeito. Os seres humanos, os seres vivos, Jardim do Éden, todas essas coisas deveriam ser completamente perfeitas, porque Deus é perfeito. Logo, todas as coisas, Brasil, não poderia existir. O Jardim do Éden, pessoal, é o início de tudo, o início da criação divina, o início que Deus criou as coisas, certo? A floresta, os animais. Então ali é o início de tudo, onde não existiu espaço para o egoísmo, onde não existiu espaço para as coisas terríveis, para o mal. Então, de fora de Deus, para que alguma coisa pudesse vir e pudesse penetrar o coração de Satanás, de Lúcifer, de anjo de luz, de Lux, seja lá como você queira interpretar, esse mal deveria vir de uma fonte externa. Mas de onde viria se Deus é onipresente? E Deus sendo perfeito, logo, Lúcifer também, aqui o vermelhinho, lembra do vermelhinho? Esse vermelhinho aqui também seria perfeito. Não haveria possibilidade de algo perfeito se tornar imperfeito. Mas para se tornar imperfeito, deveria ter uma outra fonte imperfeita. Mas isto, como eu estou mostrando para vocês, é completamente impossível. Não haveria a menor possibilidade de haver, primeiro, imperfeição no céu. Por quê? Porque o céu está dentro de Deus. O que você pensar, crente? reitero uma vez mais. Tudo é perfeito. Tudo anda de acordo com a perfeição, de acordo com a perfeição divina. Então, o que aparenta estar errado diante dos nossos olhos faz parte de um todo que está certo. Pense, o que você imaginar no universo não está no universo, está dentro de Deus, já que você mesmo concebe que Deus é completamente onipresente. Logo, essa ideia furada de pecado não poderia existir, porque o pecado deveria vir de uma fonte externa, daqui, e não pode vir. O pecado é tudo aquilo que o ser humano faz de mal para si ou para o próximo. Tudo aquilo que não faz de mal nem para si e nem para os outros não é pecado. É uma invenção do homem. O homem que inventou essa palavrinha, pecado. Que Deus é onipresente, logo deveria ter vindo de Deus. Mas não poderia também ter vindo de Deus, porque Deus é um ser completamente bom e Deus é completamente luz. Logo, não poderia haver trevas. Aqui, trevas. Não pode haver trevas, porque Deus é luz. Não pode haver imperfeição, tá? As trevas também faz parte de um todo. Assim como as nossas mãos têm dedos um diferente do outro, da mesma forma na criação divina. Existem as luzes, existem as cores, existe a escuridão. Tudo está perfeito. Deus ele fez tudo perfeito. As luzes, as trevas, tudo está perfeito. Imperfeição, porque Deus é perfeito. Logo não poderia... Imperfeição é no olhar de cada pessoa. A pessoa olha, no olhar de cada pessoa, ela vê, ela acha que aquilo está imperfeito. Mas não. O erro está nela própria, nela achar que é uma imperfeição. Não existe erro, tudo está perfeito. Pecado. Logo, Deus também não poderia ser santo. Aí você fala, Jason, como assim não poderia ser santo? Porque santo é separado. Então Deus estaria separado de quem? E de quem? Então Deus não pode ser santo. Outra coisa, Deus não pode ser. Santo significa perfeito. Onde já se viu dizer que o Supremo Criador do Universo não é santo? Lógico que é santo. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, o único santo que nós podemos dizer é Deus.
Agora dizer que Maria é santa, Pedro é santo, João é santo, aí sim é um equívoco, porque santo somente o Senhor. Justo. Por que, Jason, Deus não pode ser justo? Porque para Deus ser justo, ele deveria conhecer o nível, a balança da injustiça. E onde foi que Deus conheceu, viajou para conhecer a injustiça? Quem seria? Como Deus criou as leis para os seres humanos aqui na Terra, para que eles pudessem trilhar no caminho da justiça, então Deus ele instituiu as suas leis. Então ele é justo sim, nesse sentido. Ele é justo porque se um indivíduo ele se desvia do caminho, se comete um crime, lógico que Deus sendo justo, ele vai fazer com que essa pessoa pague pelo seu crime. Tá entendendo? Injusto seria se aquela pessoa que cometeu um crime, certo? E aceitasse a Jesus ou se convertesse e não pagasse pelo seu crime. Aí sim seria injusto. Mas como Deus é justo e perfeito e santo, ele está tudo se encaixando. Ele faz com que aquele indivíduo pague pelos seus erros. Justiça para Deus conhecê-la. Então logo Deus não teria essa noção do que é ser justo. Deus não teria noção do que é pecado. Não teria noção do que é imperfeição. Aqui, nada poderia ser imperfeito, porque Deus é perfeito, pessoal. Então, eu tive que desenhar isto daqui, para que qualquer teólogo no mundo todo, de língua brasileira ou de língua estrangeira, possa refutar isso daqui. Se você tiver... Não, mas foi muito fácil refutar, porque ele está vendo Deus como um velho barbudo, sentado num trono com cajado, e fica muito fácil, porque Deus é um todo. Deus ele é o supremo criador do universo. Deus ele é essa folha aí, fazendo a comparação, é essa folha em branco que ele está fazendo aí. Mas só que os termos, os delírios que o homem inventou, tá entendendo? Pecado, foi o homem que inventou essas palavrinhas, céu, inferno, tudo criação do ser humano. Condições de refutar isso aqui em desenho. Me diga por quê? Como que um Deus onipresente? De onde veio o pecado? Me explique, seu teólogo. Como que veio o pecado? De onde o pecado surgiu? De Deus não... O pecado foi uma invenção do homem. Como o homem ele está todo o tempo evoluindo, então quando ele comete um erro, certo? Aquele erro vai servir para ele evoluir na próxima vez. Então, o pecado é nesse sentido, dele errar, certo? Mas ao mesmo tempo, mais lá na frente ele poder corrigir. Então tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Deus é perfeito. Pode, mas Deus é onipresente. Por gentileza. Deus sendo onipresente, o pecado não tem... Exemplo, explicando a parte do pecado, explicando a parte do mal. Por exemplo, uma panela quente, fervendo. Se uma pessoa for colocar a mão lá, naquela panela quente, o que vai acontecer? Vai acontecer que a mão dela vai se queimar, né? Então, eu te pergunto, quando é que ela vai colocar a outra mão? Ela não vai colocar. Por quê? Porque ela aprendeu. Ela aprendeu com o erro. Ela aprendeu com o pecado. Aí sim, nesse sentido sim. Então, ela aprendeu, ela evoluiu. Se ela vê uma pessoa querendo se dirigindo à direção da água quente, o que vai acontecer? Ela vai impedir. Por quê? Porque ela já passou por aquele estágio. Ela já passou por aquele erro. Tá entendendo? Então, veja só como aquele erro fez com que aquela pessoa evoluísse. Então ela conseguiu evoluir, conseguiu subir uma escada. Deveria existir nas margens de Deus. O pecado estava na margem de Deus. E de repente o pecado entrou em Deus, andou, até chegou no coração de Satanás. Por favor, não vamos pensar dessa forma. Isso seria o maior ato de idiotice que um ser humano poderia conceber. Então vamos dizer assim, Jason, a história sobre a vida de Deus até o Apocalipse está completamente errada. Do céu, a revelação do Apocalipse está completamente errada. Jesus não poderia, sendo Deus, sair da sua esfera de Deus. E quem disse que Jesus é Deus? Onde está na Bíblia Jesus dizendo que era Deus? Onde está na Bíblia que Jesus era Deus?
Jesus todo o tempo disse que era filho de Deus, o primogênito filho de Deus. Ele disse que antes de Abraão ele já existia. Por quê? Porque ele era o primeiro Adão. Primeiro Adão. Então, ele é o Adão, ele é o filho de Deus. A primeira criação de Deus. Então, é um equívoco dizer que Jesus era Deus. O próprio Jesus falou que ele não estava fazendo as obras. Que quem faria as obras, quem realizava as obras era Deus. Então, somente Deus é bom, somente Deus, o seu Pai, o nosso Pai, é justo, perfeito, é Ele quem faz as obras. Para se tornar um homem local, e por qual motivo não poderia? Porque tudo isso daqui, se Deus deixasse de ser Deus para ser humano, para ser um ser frágil, carente e vulnerável, toda a sua onipresença faria isso, ó. Se esmagaria e não existiria mais tempo, não existiria mais nada. E esse ser engoliria tudo o que você possa imaginar no universo, do átomo à galáxia. Então, tudo isso que te ensinaram sobre teologia... Deus é inatingível, nada atinge Deus. Deus é onipresente, onisciente, então nada atinge Ele. É isso aqui. É uma bobeira. Pois bem, Brasil, é justamente isso aí que eu acabei de explicar. Eu espero que você, do outro lado, tenha entendido o meu ponto de vista. Outra coisa importante para salientarmos... Eu consegui entender sim o ponto de vista dele, porque ele vê do jeito como ensinaram para ele, do jeito como as religiões ensinam para as criancinhas até a fase adulta. Então as criancinhas estão sendo enganadas e muitas pessoas estão sendo enganadas pela religião. Então, por um lado, o Jesus Ferreira está falando certo sim, mas por outro lado está sendo errado, porque ele vê da visão religiosa. Então, se ele fosse um ateu de verdade, um ateu digno, ele jamais daria ouvidos ao que as religiões andam dizendo. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Cristiano Doria. Eu estou fazendo um vídeo aqui rapidinho aqui. Qualquer coisa, você pode deixar seu comentário aí, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem em paz. Que é o seguinte...